Advogado de milico golpista, que tentou fazer casinha para derrubar a delação de Mauro Cid, não consegue responder perguntas, é desmascarado e passa vergonha ao vivo. Espia. Doutor Contes, eu estou muito confuso. O senhor disse que usou técnicas de investigação na conversa com o Cid. Para um leigo, quem investiga é policial. Advogado usa técnica de defesa. Então, vamos aqui a uma pergunta que o senhor faz. O senhor diz assim, Cid, no seu acordo, você tinha incluído de deixar o Câmara de fora também. Câmara é o seu cliente. E aí, você acrescenta e pede ao delator o seguinte, poxa, Cid, pede para ele, o advogado do Cid, falar sobre o Câmara, seu cliente. Você sabe que ele não fez nada de errado. Isso é uma técnica de investigação ou obstrução de justiça? Porque você está pedindo para o delator defender o seu cliente. Essa é a minha dúvida. Vamos lá, primeiro para justificar. Claro que quem investiga é a polícia. Como eu falei, essa conversa é uma conversa para dar corda. Não necessariamente, até escrevo as coisas de um jeito bastante informal, com reticências, olha com ponto de exclamação, ou de interrogação, e eu precisava tirar informações dele para poder contribuir com a defesa dos meus clientes. Então, qual é o limite de você pegar informação e obstruir justiça, ou seja, induzir o delator a defender o seu cliente? Como é que é esse limite? A obstrução de justiça é impedir, dificultar ou frustrar uma investigação e julgamento. Então, eu não vejo frustração à investigação. Nada feito sorratinamente ou de forma a não produzir os efeitos que possam produzir. Outra dúvida, doutor Contes. O senhor disse que tinha ali medo de estar sendo alvo de uma operação controlada e se ele estava sondando para o senhor ser advogado dele. Em algumas das conversas, eu interpretei de outra forma. Eu interpretei, não era o Cid sondando, era o senhor aliciando um cliente. Vê se eu estou errado. Olha a sua frase. Como eu já te falei desde a primeira vez que me procurou, somos amigos e permito escutar seus desabafos. Mas você diz o seguinte, olha, talvez para que você fique protegido, o ideal seria eu ter um subestabelecimento seu para poder advogar para você. Aí ninguém poderia reclamar de nada. É o senhor que está propondo virar advogado dele e não o contrário. Eu posso ler outra aqui, doutor. Não sei mais como dizer que você, se referindo ao Cid, poderia ser melhor orientado, criticando ali o trabalho do advogado do Cid. E mais, em outra, você pergunta assim, se o advogado dele parou de te cobrar os 50 mil, está questionando os honorários do advogado do Cid. E aí pergunta mais direto pro Cid, por que você não troca esse cara? Fiquei sabendo que ele tinha dado uma baita entrevista para o UOL. A minha pergunta, por que o senhor achava que estava sendo sondado, se nessas perguntas, pelo menos eu interpreto assim, é o senhor que está aliciando o cliente e atacando o advogado dele? Realmente, Otávio, pode parecer que algum tipo de aliciamento, mas foi sim, por mim estabelecido como uma estratégia de deixar ele sempre muito à vontade para que ele pudesse dizer as coisas que poderiam eventualmente contribuir para a investigação, doutor, e para os meus constituintes. E como que não é obstrução de justiça pedir para um delator falar coisas sobre o cliente que o senhor estava defendendo, por exemplo, do Câmara, que é o cliente do senhor? Tem duas mensagens aqui, rapidíssimo, vou ler aqui. O senhor falando, o Câmara falou que se você disser, o senhor falando pro Cid, que a professora é a Madre Teresa, ele passou a informação errada, que nem sabe por que entrou nisso e não respondeu. Aí tem uma seguinte que o senhor fala, poxa, pede pra ele falar sobre o Câmara, você sabe que ele não fez nada de errado, pedindo pro César Bittencourt falar, defender o cliente do senhor. Eu tô aqui comparando, falando de obstrução de justiça, porque me parece que é uma situação similar ao que a gente viu do Braga Neto, tentando obter informações com o pai do Cid, Lorena Cid. Como isso é diferente na visão do senhor? Porque ele também estava buscando informações da delação premiada. O senhor tá falando, eu dei corda para ele para conseguir informações. Mas o senhor está defendendo um réu na trama golpista. Porque como que explica isso? O senhor estava conversando com um delator por mensagem, buscando informações que poderiam beneficiar o cliente do senhor. Tem gente achando, inclusive, que isso aqui é uma estratégia para melar a delação premiada. Não sei se o senhor pode responder sobre isso. Mas aqui, de forma específica, eu pensei 2 momentos dessas mensagens aqui que o senhor entregou para o Supremo, mostrando que o senhor estava tentando obter benefícios para o seu cliente por meio do Cid, para ele livrar a cara do Câmara. Vamos lá. Eu estava quieto no meu escritório, na minha cadeira, quando deu um pop-up do Instagram por parte do Cid. Ou seja, eu não procurei nada nem ninguém. Quem me procura é ele. Eu não tive uma atitude ativa. Quando ele vem falar comigo, e o que constou das nossas conversas... Mas, doutor, mas e pedir para ele falar coisas? O senhor falou, deu corda, mas o senhor pediu para ele falar coisas também. O senhor pediu. Sim. Sim, mas o senhor defende um outro réu. Como explica isso? Eu faço isso completamente consciente
para que o resultado fique consolidado. Não, é que eu estou perguntando outra coisa, doutor. Não, estou perguntando outra coisa. Não, eu perguntei outra coisa. Eu perguntei sobre o senhor pedir para ele falar coisas que poderiam beneficiar o cliente do senhor. Ou seja, o senhor está interferindo para que ele beneficie o cliente do senhor. Isso não é da corda. Da corda é o desabafo, né? Porque os senhores deixam claro, o senhor deixa claro ali o tempo todo, até tem uma hora que o senhor fala, claro, não tem alinhamento nenhum aqui, é só um desabafo. Me parecia até uma conversa entre amigos, porque os senhores se encontraram pessoalmente em março, pelo que eu entendi ali pelas conversas. Ou seja, depois da proibição do ministro Alexandre de Moraes também sobre as defesas, a gente pode entrar na questão do delator, do colaborador. Mas a minha pergunta é, o senhor pediu para que ele falasse coisas sobre o cliente do senhor, por quê? Eu fui pego de surpresa quando ele me procurou. Eu queria entender isso.